Boa tarde, povo de Deus. Eu quero estar com vocês um pouco para a meditação da Palavra de Deus. Recentemente recebi uma mensagem familiar e falava das duas testemunhas. Portanto, há muita gente que não entende aquilo que a Bíblia diz. E se há algum pastor que está contra essa explicação que é bíblica, então precisa fazer entender melhor. Segundo aquilo que eu entendo pela palavra de Deus, é que é importante nós conhecermos verdadeiramente as duas testemunhas. Embora elas não farão parte do período dos que serão arrebatados, mas elas farão parte do período após arrebatamento. Contudo, vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado por esses momentos da meditação da Tua Palavra. Pai, eu me entrego a Ti para que Tu possas falar através da minha boca a Tua Palavra e que o mundo possa conhecer a verdade sobre as duas testemunhas. Pai, perdoa todos os nossos pecados e faltas, prepara nossos corações, derrama o Teu Santo Espírito para que nós possamos aprender de Ti nesta tarde. Em nome de Jesus, suplicamos. Amém. Ora, queridos irmãos e amigos, eu quero falar particularmente para todas as pessoas que são cristãs, praticantes da Bíblia, da Palavra de Deus, e que precisam talvez entender daquilo que a Bíblia fala sobre as duas testemunhas. Eu recebi uma mensagem, li atentamente, faz parte da mensagem da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Segundo a explicação dada, é que as duas testemunhas são o Novo e o Velho Testamento. Ora, o que não vai de acordo com a Palavra de Deus. Se eu tiver errado, peço a que pastor Luís Gonçalves ou pastor Bouillon que me possam, por favor, comunicar e fazer-me entender melhor essa mensagem das duas testemunhas. De acordo com os relatos bíblicos, eu vou passar a explicar aquilo que a Bíblia diz. Verdade que há muita coisa na teologia adventista. A formação dos pastores tem uma mensagem completamente diferente daquilo que é a explicação própria bíblica. Recentemente, há tempos atrás, não foi recente, isso faz já algum bom tempo, que eu estava a falar com vários pastores adventistas do sétimo dia sobre o facto de que Jesus, quando na cruz do Calvário estava a falar para o ladrão, que falou: lembra-te de mim, Senhor, quando chegares no teu paraíso. Mas, perguntando ao pastor adventista, certamente eles não aceitam essa versão. Porque quando eu digo que aquilo que Jesus fala dentro da palavra de Deus, se não faz sentido à nossa mente, nós precisamos consultar pela palavra de Deus, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é a palavra de Deus. Porque se nós vermos bem, mesmo dentro do Apocalipse, Jesus é a única e o único elemento a quem nós possamos tirar satisfação.
Jesus veio a mandato de Deus como exemplo para nós, para morrer na cruz do Calvário e com isso nos dar a vida eterna. Portanto, toda a explicação que nós temos de ter sobre a Bíblia, nós devemos encontrá-la unicamente na palavra de Deus. Não podemos ir buscar nem filosofias, nem ciência, nem outra doutrina que não faz parte dos textos bíblicos. Eu queria ler um pouco, por favor, Apocalipse 19, versículos 13. Aqui diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama, prestem bem atenção, eu vou repetir o texto. Jesus estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama a Palavra de Deus. Portanto, Jesus, ele é a palavra, tanto como nós encontramos em João, capítulos 1, versículos 1. Há muita gente no meio cristão que confunde esse versículo 1, versículo 1. Aqui nós estamos a ver, isso é Apocalipse 19, versículos 13. Diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, isso aponta para Jesus, e o nome pelo qual ele se chama, ele é a Palavra de Deus. Vamos voltar a João, capítulos 1, versículos 1, diz que no princípio ele era o Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Ora, por favor, não haja engano aqui. Mais uma vez, muito cristão fica muito confuso com essas coisas que estamos a ver aqui no capítulo de João 1, versículo 1. Peço, por favor, a pastores, líderes, sobretudo do quadro adventista do sétimo dia, que se minha explicação estiver errada, por favor, façam-me conhecer a verdade. João 1, versículo 1 diz que no princípio era o Verbo. Se nós pudermos entender esse versículo 1, capítulo 1 de João, diz que no princípio era o Verbo, por quê? Porque a palavra de Deus foi passada de boca a boca. Não havia escritura. No princípio era a palavra transmitida de boca a boca. E o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus. Vamos nos lembrar que Deus fala e as coisas acontecem. O poder de Deus está na nossa boca, segundo Provérbios 18, 21. O poder da morte e a vida estão no poder da nossa língua. Quando Deus suspirou na boca de Adão e Eva para dar-lhes o sopro de vida, esse mesmo sopro é o único poder de Deus que nós recebemos de Deus. Nada mais. Em nenhuma parte da Bíblia nós vamos ver outra maneira de como Deus vai introduzir dentro do ser humano o poder espiritual, o poder divino, o poder de um Deus criador. É através do poder da palavra de Deus que nós somos feitos seres viventes. Ora, que não haja engano. Nós conhecemos Deus como Criador dos céus e da terra, e nós conhecemos Jesus como o enviado de Deus. Pois que Jesus mesmo na cruz, ele diz: Pai, Pai, por que me abandonaste? E segundo muita gente confunde
Jesus, dizendo que Jesus é Deus. Queridos irmãos, por favor, entendam bem. Jesus, ele é chamado a palavra no Apocalipse, ele é a palavra em João, ele é no princípio da criação. Lembrem-se bem, Gênesis 1, quando Deus cria tudo, diz que o Espírito de Deus, o poder de Deus pairava sobre as águas, em cima do mar. Então, o que mexe, o que flutua sobre as águas é o poder de Deus, o Espírito de Deus. A palavra de Deus é Jesus, que vem representar o poder de Deus, o que nós nunca vimos Jesus, mas Jesus diz que eu vi para que nós possamos conhecer o Pai através de Jesus. Ok? Essa é uma introdução só para nós entendermos que, na verdade, Jesus, ele é a palavra. Agora, vamos entender aqui o texto das duas testemunhas. Eu gostaria, por favor, que vocês pudessem abrir as Bíblias comigo para em João, Apocalipse 11, por favor. Vamos ler e, muito calmamente, entender o texto. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestidos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Entendem bem? Aqui nós temos muito especificamente. Eu vou repetir o versículo 4. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. A pergunta é, segundo Pablo Marçal nos ensina que nós temos que sempre interrogar, fazer perguntas. Através das perguntas nós temos que encontrar as respostas. Portanto, quem é o Deus da terra? Se Deus, o Criador do universo, é um Deus celeste, vive fora do planeta Terra, fora do alcance dos homens, o único que veio no planeta Terra foi Jesus. E aqui diz claramente que estamos diante do Deus da terra. Este é chamado Deus, Jesus. Por que nós chamamos Jesus Deus? Porque ele cumpriu tudo quanto Deus o mandou fazer. Segundo a lei judaica, não porque Deus assim o diz, é segundo a lei judaica, que eles dizem a todos a quantos se aproximarem à palavra de Deus, serão chamados deuses. Não porque Jesus seja Deus, mas porque ele é incumbido da palavra de Deus, ele é chamado Deus da terra. Ok? Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos, e se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim sejam mortos. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua
profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Ora, em todo o relato bíblico, nós encontramos os únicos profetas bíblicos que fizeram esse tipo de milagres foram Moisés e Elias. A Bíblia nos relata de que Elias deixou cair fogo do céu. Lembre-se que quando ele estava a se debater com os profetas de Balaão, os profetas, falsos profetas, Elias fez com que eles pudessem pôr animais no holocausto e chamar o verdadeiro Deus. Por muito que eles gritavam, não saiu fogo, não desceu fogo do céu. Mas quando Elias orou a Deus para que saibam todos no nosso universo, no nosso planeta, de que Deus é verdadeiro Deus, então o fogo queimou, embora Elias tenha posto água em toda a lenha. Portanto, para vermos bem, Elias fez uma coisa para mostrar de que Deus é verdadeiro Deus, porque os outros se chamavam profetas de Deus e não faziam aquilo que Deus manda. Mas Elias era o servo do Deus Altíssimo. Portanto, o holocausto de Elias foi posto fogo e os outros não. Portanto, aqui nós temos Moisés foi o único que transferiu a água em sangue. Lembrem-se, houve aquelas pandemias todas, houve aquelas, como é que se diz? Sangue, ferir toda a consorte de todas as pragas. Moisés feriu a terra do Egito com várias pragas, 10 pragas. Portanto, estes são os únicos elementos que têm esse poder de Deus pela Bíblia. Quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Ora, aqui nós estamos a ver bem que são dois elementos que vão vir a um período de tempo sobre a terra e que esta besta, aparece no Apocalipse como aquele que vai lutar contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e será vencido. Jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Portanto, a Bíblia nos fala muito claramente que no mesmo lugar, fora de Jerusalém, da cidade, estes dois elementos serão da mesma maneira crucificados, assim como foi Jesus crucificado na cruz do Calvário. Jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Homens de vários povos, tribos e línguas, nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. Portanto, nós, pela palavra de Deus, estamos a entender que essas duas testemunhas vão ser crucificados. 3 dias depois, eles vão ressuscitar pelo poder de Deus e vão voltar para o céu do mesmo jeito que eles desceram. A pergunta é, vamos continuar o texto. Os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles
e puseram-se sobre os seus pés. Caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados. E deram glórias a Deus do céu. E passando o segundo ai, eis que o terceiro aí vem. Cedo vem, cedo virá. Portanto, aqui, esse é o texto das duas testemunhas. A pergunta que nós temos que pôr é: por que razão nós vamos ter que ter as duas testemunhas depois do arrebatamento? Segundo o livro do Apocalipse, as duas testemunhas aparecem depois do levantamento da igreja sobre toda a terra. As duas testemunhas vêm por causa da dureza do coração do povo judeu. Povo cruel. Povo que não obedece à palavra de Deus. Então, vamos olhar um pouco para Marcos 9. Marcos 9, capítulos 2. Vamos olhar para a palavra de Deus e entender por que essas duas testemunhas vêm ter com Jesus antes que Jesus vá para a cruz do Calvário. Vamos ver o trabalho das duas testemunhas, por que eles vão voltar sobre a terra, porque eles vêm no período em que Jesus vai ser crucificado, e eles são as testemunhas oculares de Jesus morrendo na cruz do Calvário. E eles precisam falar aos homens e mulheres que não aceitam Deus, são homens e mulheres com coração endurecido, como nós vemos até os dias de hoje, de que Jerusalém, o povo de Israel, não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Marcos 9. Vamos olhar para Marcos 9. Onde é que eu estou aqui? Marcos 9. Ok, poderíamos olhar primeiro para Mateus, por favor. Mateus 17. Vamos olhar todos os textos, que é para a gente ver o que nos fala, na verdade, as Sagradas Escrituras sobre as duas testemunhas. Mateus 17. Diz assim o versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Portanto, aqui, segundo o texto, Jesus confirma de que Elias virá primeiro. Portanto, os discípulos, olhando para o cenário, entenderam que ele estava a falar de João Batista. João Batista veio, na verdade, antes de Jesus. As duas testemunhas estão aqui. Elas vão voltar. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também, para descer o Filho do Homem. Portanto, nós sabemos de que Elias foi um profeta muito perseguido. Nós sabemos que foi o problema que tinha no profeta Elias, estava a ser combatido por Jezabel, não é? Mas Deus o retirou da terra e ele foi para Deus sem passar pela morte. Vamos entender uma coisa. Moisés do mesmo jeito. Vamos olhar para Marcos 9. Marcos 9.
Marcos 9, versículos 2 a 13. Marcos 9, versículo 2 a 13. Aqui fala-nos do momento em que Jesus está a orar na montanha com Pedro, Tiago e João. Portanto, e diz assim: e eis, dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos, como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Elias e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem do que subiu sobre a sua sombra. Isso saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ora, vejam bem, no Monte da Transfiguração, onde Jesus leva os 3 discípulos para orar, os discípulos vão ver Jesus ser transformado, tanto que verão também a presença de Moisés e Elias. Ora, nesse Monte da Transfiguração, a razão pela qual Elias e Moisés aparecem aí era para que eles fossem testemunhas. Porque estes discípulos não conheceram Jesus. Estes discípulos nunca tinham visto Jesus. Mas Deus os mandou aí para que eles tivessem contato espiritual e físico com o próprio Jesus, e o Deus, Criador dos céus e da terra, os encomenda. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo a certeza que Moisés e Elias tinham uma missão diante de Deus: conhecer Jesus, para que eles possam aparecer no tempo das grandes calamidades da terra, fazendo conhecer o povo verdadeiro de Deus de que Jesus é o Messias. Porque quando nós vemos de que o povo judeu, o povo de Israel, não aceita, eles rejeitam Jesus como Senhor e Salvador, agora no fim dos tempos, depois do arrebatamento, depois da igreja subir, Elias e Moisés vêm por quê? Porque o povo de Deus espera somente aquele que os deu a lei. Eles conhecem Moisés, porque eles dizem: Moisés deu-nos a lei. E como Moisés foi dada a lei, Deus deu a lei na mão de Moisés, e o povo de Israel conheceu a lei de Deus através de Moisés, ele é o único que pode fazer entender a mente dos hebraicos, do povo de Israel, dizendo que, na verdade, Jesus é o verdadeiro Messias. Mas nós vemos de que, mesmo assim, o povo de Deus, o povo de Israel vai ficar de tal maneira com o coração endurecido que eles rejeitarão, mesmo com a presença de Elias e Moisés. Então o que é que eles vão fazer? Eles vão crucificar as 2 testemunhas. Eles vão morrer, Elias e Moisés,
a saber bem que Elias não passou pela morte. Ele foi transladado para o céu. Tanto como Moisés foi levado a um monte e o único que enterrou ou fez o funeral de Moisés foi o próprio Deus. Quando Satanás queria levar o corpo de Deus, o que Deus disse? Aqui não há corpo. Porque ele próprio Deus é que tomou responsabilidade do corpo de Moisés. Nenhum ser humano no nosso planeta pode dizer que enterrou Moisés. Moisés foi uma propriedade peculiar de Deus e ele vai voltar no fim dos tempos, porque o povo de Israel apenas conhecia Elias como profeta de Deus e Moisés, o que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que são os 5 Pentateucos. Por essa razão, Elias e Moisés vêm no último para que eles possam ter prova real de que Jesus é o verdadeiro Messias, que vem para morrer e salvar toda a raça humana. Vamos olhar ainda para João 5. João 5. Nós vimos Lucas 28, perdão. Lucas 9, versículos 28. Lucas 9, versículos 28. Assim diz a palavra de Deus. Onde é que eu estou? E aconteceu, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiram ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e o seu vestido ficou branco e muito resplandecente. Estamos a repetir os textos, são todos os 3 discípulos, vão falar de maneiras diferentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões que eram Moisés e Elias. Portanto, Jesus está no monte a orar, aparecem 2 varões que são Moisés e Elias. Agora vamos ouvir aqui, com muita atenção, qual foi o sujeito da conversa que Elias teve com Jesus. Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Portanto, as 2 testemunhas vêm porque é quase chegada a hora de Jesus ir para a cruz do Calvário e estas 2 testemunhas estão aí presentes, elas vão ver a crucificação de Jesus até o momento em que Jesus é levado ao céu, ressuscitado e levado ao céu. Estas 2 testemunhas vão ver todo esse momento e vão vir nos últimos tempos para explicar ao povo, porque o povo de Israel até hoje não acredita que Jesus, na verdade, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o verdadeiro Messias. Vamos olhar para... nós estamos em Lucas, João, olhamos para Marcos, sim. Vamos olhar para João. João 5:45. Assim diz a palavra de Deus. 5:45. Não cuideis que vim... É isso? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Aqui está a razão pela qual as 2 testemunhas têm que voltar à terra. Porque o povo de Deus, a quem foi-lhes dado poder de falarem, profetizarem, de levar a mensagem ao mundo sobre o Deus, Criador dos céus e da terra, eles vão falhar essa missão.
E como eles acreditam apenas por Moisés ter-lhes entregado a lei, dada a lei, eles então esperam Moisés. Eles não receberam Jesus, mas ainda esperam Moisés. Por isso, até hoje, o povo de Israel ainda faz sacrifício ritual de carneiro. Até os dias de hoje, o povo de Israel sacrifica animais porque eles não aceitaram o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para toda a humanidade. Portanto, aí está a preparar-se o cenário do terceiro templo para que eles possam fazer o mesmo ritual, sacrifício animal. E aí eles vão receber quem? O grande inimigo de Deus, que é nosso inimigo também. Eles não receberão Jesus, vão receber o grande inimigo de Deus, que é o anticristo, o espírito que vem para destruir completamente aqueles que vêm fazer a vontade de Deus. Eles vão ser mortos. Essas duas testemunhas vão ser mortas. 3 dias e meio depois, Deus vai lhes dar a vida, voltarão para o céu. E o que é que vai acontecer nesse momento? Então, vai ser acelerado, vai ser anunciado os 7 anjos com as 7 trombetas para a destruição final da terra. Daqui nesse momento já não há mais resgate. Tudo quanto tinha a fazer, tudo quanto Deus tinha a dar, já tinha sido feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. No momento em que aparecem as 2 testemunhas à terra, é apenas para alertar o povo de Israel. Por isso só serão salvos 1.144.000, 12.000 de cada tribo de Israel. Todo o resto do povo vai perecer por rejeitarem Jesus como Senhor e Salvador. Portanto, a missão das 2 testemunhas sobre a terra nos últimos tempos, depois do arrebatamento, quero aqui bem mencionar, as 2 testemunhas não virão antes do arrebatamento, porque o arrebatamento vai se dar no 5º selo. Nós estamos a viver o 4º selo hoje, neste momento, que é morte, o inferno, que estão a seguir. Portanto, nós estamos a ver o que está-se a passar agora no Brasil, estamos a passar o que está-se a ver na China, em todos os países onde está a ver, diz que Deus vai largar as naus dos mares e muita gente vai morrer. Há quem duvide mesmo assim que Brasil ainda vai ficar terra seca. Queridos irmãos e amigos, a Bíblia já precaveu, já falou isso. Nós vamos passar por períodos muito, muito dolorosos. Muita gente vai morrer. Isso porque nós não damos ouvidos à palavra de Deus. Assim como vêm as 2 testemunhas antes do fim da destruição do nosso planeta, completamente será aniquilado o nosso planeta. E acredito eu que aí sim vão ser atuados os nucleares da Terra. Vai haver a maior explosão do planeta Terra. E ela vai se desfazer por completo. Portanto, Jesus promete: farei então novos céus e nova terra, e então virá a nova Jerusalém. Essa é a verdade sobre a palavra de Deus e as 2 testemunhas. Portanto, eu marquei aqui algumas coisas porque precisam vir as 2 testemunhas, já vimos. Porque o povo do judeu não acredita em Jesus, nós vimos. Portanto, aí está a explicação das 2 testemunhas. Nada da aberração de crer que é o Novo e o Antigo Testamento. Ficamos claros nisso. E se algum pastor adventista do 7º dia que tenha outra explicação que essa, que está a aparecer, por favor, eu gostaria, com todo respeito,
aprender mais sobre as duas testemunhas. Mas este é o meu conhecer pela palavra de Deus e a razão pela qual nós temos as duas testemunhas que vão aparecer no fim dos tempos. Apenas pela dureza do coração dos verdadeiro povo de Deus, que é a raça eleita de Jesus, que não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas porque Moisés deu-lhes a lei, Elias foi o profeta que foi aceito até o fim. E quando ele teve o problema com Jezabel, a mulher que estava a fazer mal aos profetas de Deus, matava os profetas de Deus, então Deus retirou Elias. Elias não passou, ele foi transladado para o céu. Foi aí que Eliseu começou o ministério dele. Ficou com a capa de Elias. Então esses dois que não passaram pela morte, estamos aqui a ver o cenário das duas testemunhas no fim, na grande tribulação da terra. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela mensagem desta tarde. Te louvamos e agradecemos por tudo, Pai. Ajuda-nos a entender pela Tua palavra a Tua mensagem. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos irmãos e amigos, eu vou-vos falar mais sobre o Apocalipse noutros vídeos, que é para vermos, na verdade, a revisão da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Será que tudo o que está acontecendo no planeta Terra, Deus falou alguma coisa? Sim, Deus falou. Deus deu a revelação aos seus profetas. Tudo quanto está acontecendo neste momento está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu vou-vos resumir a Bíblia como nunca, bem reduzida, para que nós possamos entender desde a criação até o fim dos dias. Tudo quanto estamos a passar neste momento no nosso planeta está escrito. Está escrito. Amém? Boa tarde a todos.